Nós vamos chamar no segmento o professor Dr. Guilherme Holzbach Costa, que é graduado em mestre e doutor em engenharia elétrica, professor no programa de pós-graduação em engenharia mecânica e atua principalmente em processamento de sinais, com ênfase em processamento de imagens digitais. E a sua apresentação espelha essa sua especialidade. Está intitulada Máquinas que Enxergam, Pesquisa e Inovação em Visão Computacional. Bem-vindo, professor Guilherme. Obrigado, professor. Bom dia a todos. De 15 a 20 minutos, né, para um professor falar sobre tema de pesquisa é quase assim, né, um sadismo. Eu ameacei agora há pouco que não ia parar antes do meio-dia, mas daí o professor Tiascon ameaçou chamar a polícia se isso acontecer. Eu vi que o Cláudio também correu, ele fez para 15 a 20 minutos, quase 60 slides, né? Eu estou me sentindo mais em casa. Bom, eu preparei uma apresentação de forma, pelo menos, a seduzir um pouco os olhares para a área de visão computacional, né? Acho que, antes de... Para que a gente possa entender propriamente o que é a visão computacional, talvez tenha que entender o contexto onde ela se insere. Então, nós temos pelo menos 3 áreas bastante correlatas, onde a primeira delas, cronologicamente falando, assim, apareceu como sendo o processamento de imagens. O processamento de imagens digitais daria para resumir de uma forma simplista, como sendo aquelas aplicações, aqueles problemas em que eu tenho uma imagem como insumo, como dado de entrada, e o meu resultado de saída é esperado também que seja uma imagem digital. Então, pode ser o realce, melhoramento de alguma imagem para a percepção visual, por exemplo, se lançou o Hubble na época, e o Hubble, quando chegou no espaço, tirou algumas fotos, nós descobrimos que tinha um problema no espelho, né? E as fotos estavam muito ruins. Então, melhorar aquela imagem para que se possa aproveitar aquele recurso todo é uma tarefa do processamento de imagens. Depois nós temos a computação gráfica, onde os dados de entrada, na verdade, são informações. Essas informações são, assim como no processamento de imagens, processadas por um conjunto de equações matemáticas, e o resultado agora é uma imagem digital, seguramente sintética, né? E a visão computacional é o oposto da computação gráfica. Quando eu entro com uma imagem, eu processo essa imagem para um conjunto de equações matemáticas e o resultado são as informações, né? Então, eu trouxe ali como exemplo uma imagem supostamente tirada de dentro de um veículo, e a gente reconhece ali sinais de trânsito, outros veículos, obstáculos, enfim, faixa de rodagem. Essa é a tarefa da visão computacional, e ela, por via de regra, nos ajuda a automatizar processos, tá? Sejam eles quais forem. Para poder trazer isso de uma forma menos acadêmica e menos matemática, assim, ou pelo menos acessível a todas as áreas, eu fui me beneficiar de um artigo que saiu na Forbes esse ano, discutindo, de um ponto de vista mais generalista, as 5 maiores tendências na área de visão computacional, falando, obviamente, por ser da Forbes, do mercado que isso está movimentando, né? Eles listaram como 5 tendências: saúde e segurança, varejo, veículos conectados e autônomos, visão computacional centrada em dados e visão computacional at the edge. Comento um pouco sobre isso logo mais, tá? Eu acho que resume bem o que também se vê como pano de fundo para as pesquisas acadêmicas atualmente. Assim, me pareceu uma matéria bastante interessante, sucinta, mas bastante interessante. Então, assim, para a gente entender as aplicações e quão interessante pode ser para a gente a visão computacional, eu vou seguindo com alguns exemplos aqui com base no que a Forbes listou para nós. Então, na área de saúde e segurança,
as principais aplicações estão, por exemplo, como detecção de intrusos, não necessariamente humanos, qualquer tipo de invasão em qualquer tipo de aplicação, detecção de comportamento inseguro, então a imagem está um pouco escura aqui no projetor, mas a gente tem ali um motociclista sem capacete e ainda falando no telefone celular, né? Logo abaixo a gente tem duas meninas, uma de máscara, uma sem, o sistema detectando que houve uma falha de segurança de comportamento, e assim por diante. Depois, imagens médicas, que já é uma aplicação muito mais tradicional, né? Então a gente tem um exemplo ali de uma imagem de tomografia por impedância elétrica, que, né, nos permite fazer monitoramento em tempo real, né, mas são imagens que têm resoluções muito, muito ruins, e isso cai, de novo, está na fronteira entre a visão computacional e o processamento de imagens, porque a partir dessas imagens a gente consegue ir também desenvolvendo sistemas de apoio a diagnóstico que vai levando o nosso processamento de imagens lá para a área da visão computacional de novo. Na área do varejo, então, teve muito em pauta as lojas sem caixa, que começaram com a Amazon Go, né? Então, o cidadão entra na loja, ele pega um produto na prateleira, ele põe no bolso, ele dá 3 passos, ele desiste, ele larga no outro lugar, ele pega uma coisa nova que ele viu, põe no outro bolso, sai da loja e isso é faturado automaticamente, né? É um problema extremamente complicado, são lojas conceito, elas estão, do ponto de vista de visão computacional, é muito complicado, acaba se usando muitas vezes outras redes de sensores, e elas estão muito mais voltadas, né, essas aplicações, para uma experiência de compra do que propriamente como um negócio de varejo tradicional. Nós temos a questão de gestão de estoque. Então, já se tem hoje sistemas comerciais para supermercados, geralmente são fixos, se prende numa prateleira, né, de um lado do corredor, várias câmeras, e essas câmeras filmam as prateleiras da frente e vice-versa, e elas começam a gerenciar o estoque, se está faltando ou não está faltando produtos, se os produtos estão bem organizados, se alguém tirou de um lugar e botou no outro, e daí, né, pode avisar o staff para se fazer eventuais correções. Aquela segunda imagem ali ilustra um robô móvel, que para não se ter um sensoriamento tão grande do estabelecimento, então faz um robozinho móvel, que nem esses robôs que fazem, que aspiram a casa, né? Então ele vai passando lá e vai filmando e verificando todo o estoque. Comportamento de foco de clientes, de foco de interesse, né? Então ali traz um mapa de calor, mas pode ser detecção dos olhos para ver para que direção ele está olhando, o que ele se interessa na vitrine, o que está realmente despertando mais interesse, por que ele está olhando e não está comprando, né? São coisas que muitas vezes a gente consegue ver o comportamento depois que a compra é faturada, mas às vezes o produto é de interesse, mas ele acaba não comprando por alguma razão, o que ele não está conseguindo enxergar, e talvez eu tenha que mexer na disposição das gôndolas. E, por fim, a Forbes lista os provadores virtuais, que são basicamente um espelho, onde a pessoa chega lá na frente, escolhe a roupa, e quando ela se olha, o sistema projeta sobre a imagem dela a roupa que ela gostaria de provar, e já sugere, né, para sair do processamento de imagens e voltar para a visão computacional, já começa a sugerir qual seria a combinação adequada, qual outro acessório ela pode levar, né, o que ela não deve usar, que tipo de meia estampada não deve ir com a calça estampada, por exemplo, né, esse tipo de coisa. Um assessor de moda, né, virtual. Essas já são aplicações muito mais comuns, que seriam, pelo menos, senso comum, né, que seriam os veículos autônomos, e existe uma classificação aí para veículos conectados, que não seriam propriamente autônomos. Então, a detecção de fadiga, a gente tem trabalhos hoje na universidade aqui, transitando nesse tema, para ver se o motorista está piscando, está bocejando, eventualmente se tem um comportamento de cabeça que sugere que ele está com sono. Detecção de pertences pessoais em veículos de aluguel, táxi. O cidadão saiu, deixou o telefone lá, a bolsa, isso geralmente é um tremendo transtorno, né? Então, o pessoal coloca uma câmera atrás, virada para o banco, já detecta algum pertence, avisa na saída. E no caso de veículos autônomos, bom, detecção da faixa de rodagem, pedestre,
faixa de segurança, obstáculos de qualquer natureza, placas de trânsito e assim por diante. A visão computacional centrada em dados, que seria a penúltima tendência listada, ela vai recair sobre sistemas de inteligência artificial. No último encontro nosso aqui do Research Talks, o professor Curso fez uma explanação sobre modelos de inteligência artificial. Eu acho que tudo que foi colocado lá se aplica aqui como uma luva, né? Hoje, eu diria que os maiores problemas apontados na área estão em termos de treinamento, né? As redes profundas, que são capazes de evidenciar características mais subjetivas, elas demandam volumes de dados de treinamento muito, muito grandes. E esses dados, tradicionalmente, nas redes que têm melhor desempenho, eles têm que ser rotulados. Eu preciso dizer, olha, isso aqui é um copo, imagem do copo. Olha, isso aqui é um passador de slide, imagem do passador de slide. Isso dá um trabalho muito, muito grande. Então, o que se busca é tentar melhorar a eficiência do aprendizado com base em dados de minutos. Isso é na contramão do aprendizado profundo, né? Pelo menos essa é uma das linhas. E aí chama atenção que talvez seja procedente dizer, né, que a gente teve, em tempos remotos, aí, uma área da psicologia cognitiva, uma área da psicologia, que é a psicologia cognitiva, que ela nasceu de vertentes de inteligência artificial, né? Então tem todo um histórico de como começaram as redes neurais, nasce a inteligência artificial, e vem a psicologia em determinado momento, se apropria daquela teoria toda, né, e abre uma linha de estudos. E logo depois, essa área da computação, ela volta na psicologia cognitiva e pega todo aquele conhecimento que a psicologia refinou e começa a tentar desenvolver sistemas conscientes, né? Não sei se no futuro a gente não pode ter alguma coisa parecida na questão do ensino, né? Porque essa relação entre computação e ensino, para tentar aprimorar os dois lados, né? E a segunda vertente aí seriam os classificadores não supervisionados, que resolveriam esse problema do volume de dados e do trabalho de treinamento. Os classificadores não supervisionados são aqueles onde a gente joga aquele mundão de dados e ele vai procurar sozinho, ele vai procurar padrões dentro dos dados de forma, né, a encontrar algum sentido físico, claro, que tenha relação com a nossa aplicação. E, por fim, né, pelo menos eu deixei por fim aqui, a tendência de computação de borda. O que é a computação de borda? É exatamente o contrário do que a gente vê hoje quando se fala em computação na nuvem. Em vez de eu processar isso num servidor remoto, processar os dados que eu tenho, eu processo eles o mais próximo possível da aquisição, quer dizer, processo localmente. Eu não posso, por exemplo, vir na chuva, descendo a serra num veículo, né, e um veículo que eu estou deixando ele no piloto automático, ele está reconhecendo a linha do centro da pista e está chovendo, e ele gerenciando todo aquele processamento, daqui a pouco aparece um obstáculo, ele detecta, ele precisa frear, porque eu dei uma cochilada, tem um carro na frente, ele diz, não, para aí que eu estou esperando o sinal do 5G para poder, né, para poder acionar os freios. Não dá, eu preciso processar isso localmente, né? Então, essa acaba sendo uma tendência para as aplicações que a gente tem, né, em face das aplicações que a gente tem hoje. Bom, isso traz também uma maior segurança de dados, né, porque toda essa transmissão acaba tendo muitas vezes problema com com lei de segurança de dados, com, né, enfim, privacidade. O que a gente tem conseguido fazer aqui na universidade e no mundo nesse sentido? Claro, todas essas aplicações, tem muitas aplicações de visão computacional que elas são senso comum e a gente já consegue mapear o que está acontecendo no mundo, né, no dia a dia, enquanto nós estamos lendo o jornal e similares. Em relação ao UX,
quando comecei a escrever isso aqui, assim, eu pensei, bom, o que nos diferencia? Isso, claro, né, não é muito mais uma fala minha extensionista do que propriamente uma fala para colegas, né, porque isso acontece em todas as áreas. O que muitas vezes nos difere é a questão da escala. O que a gente faz hoje na universidade acompanha aquilo que a gente faz no mundo, senão seria pesquisa científica, né? Então, é a questão da escala. E daí eu ia escrever sobre a área em si, porque a área de visão computacional aqui ainda é uma área que tem uma escala interna relativamente pequena. Eles, bom, mas a gente se apropria desse networking, né? E ia falar aqui da universidade como um canal de comunicação com o mundo, mas daí fiquei pensando assim, né, canal de comunicação aqui da região com o resto do mundo. Eu disse, não, mas talvez seja o contrário, né? Porque metade dos pesquisadores da universidade não são da região propriamente dito, né? Eles vieram de fora, então nós tivemos aqui pesquisadores russos, né, colombiano, boliviano, cubano, e assim vai, norte-americano. Fiquei pensando, será que isso é o contrário, né? Um canal de comunicação do mundo com a região da Serra. Então, o fato é que a gente se apropria hoje muito da área desse networking global, né, porque, como eu falei, de outra forma não se faz pesquisa. Entretanto, a gente tem algumas iniciativas aqui para montar um programa de pós-graduação em estrito sensu que abarca melhor a área da visão computacional. Isso já está, né, bastante consolidado, mas por hora eu vejo que a gente acaba dando suporte hoje a outras áreas na visão computacional, né, ou por meio da visão computacional. Claro que nós temos um pouco de pesquisa que nasce aqui dentro, temas de pesquisa que são interesses internos, eles começam a nascer aqui, sempre, né, uma pesquisa teórica aplicada, sempre com vistas a dar suporte à comunidade regional, principalmente, mas, na essência, nós pegamos motivações que vêm da região. Então, alguns trabalhos aqui só ilustrando algumas coisas que já se fez dentro da universidade, né? Então, aplicações industriais para manipulação de objetos, quer dizer, robôs que enxergam para poder fazer manipulação e logística. Medição de grãos para super safra, que geralmente são depositados em campo, né? Achei muito interessante que a empresa que produz os sensores, uma empresa alemã, acabou usando um dos papers como um application notes interno deles, né? Isso foi feito dentro do âmbito de graduação, inclusive. Alguma coisa na área de imagens médicas, tomógrafos por impedância elétrica, super resolução dessas imagens, que são imagens no comparativo, né, com outro tipo de imaginamento médico, são imagens de resolução muito precária. Na área de medição de ferramentas, alguns trabalhos também de cunho aplicado aqui ao que se faz na região, que é uma região metal-mecânica muito forte. Sistemas de transparência virtual, que tem aplicação bastante larga. Então, por exemplo, para sistemas de apoio ao motorista, para a gente poder enxergar através do fog, com câmeras de infravermelho, porque o infravermelho ele tem uma penetração na neblina bem melhor do que o espectro visível. Detecção, né, realidade aumentada, detecção de obstáculos. Então, se eu tenho uma tela na frente do observador, eu tenho um problema e eu quero fazer essa tela parecer transparente, eu tenho um problema de paralaxe, né? Se essa tela estiver mais para o lado, ela deveria mostrar a imagem que tem para lá. Se essa tela estiver para cá, ela deveria mostrar a imagem que tem para lá. Isso não acontece com um celular convencional, né? Então, a gente faz essas correções de paralaxe para poder dar efetivamente um efeito de transparência, né? Para concluir, assim, em termos de, agora, as tendências do Costa, não mais da Forbes, né, que eu aponto, eu costumo dizer que eu sou um péssimo visionário, mas vamos lá, a gente tem que arriscar, numa dessas, né, a gente acerta. Esse mercado de visão computacional, ele é um mercado muito recente, embora eu trabalhe nele há 20 anos já, ele ainda assim é um mercado que ele vem se consolidando há pouco tempo, né? Não diferente, para mim isso é uma coisa quase óbvia, assim, não diferente de outros mercados, ele começa agora cada vez mais a se caracterizar com uma divisão muito clara,
que seria esse uso abundante de bibliotecas, é isso que populariza o mercado. Então ele fica muito acessível em função de se ter muitas ferramentas computacionais, muitas bibliotecas, mas elas atuam como caixa preta. Então isso cumpre o seu papel, assume um lado mais tecnicista, resolve muitos problemas, mas de uma forma mais rasa, problemas simples. E daí depois a gente tem aqueles problemas de mercado que são mais complexos, que essas ferramentas não dão conta, e daí a gente consegue ali agregar efetivamente mais valor às soluções e fazer coisas que são mais singulares, ímpares. Daí talvez aí entre o papel da universidade, a universidade possa sempre ajudar muito mais, porque demanda um entendimento muito, muito mais profundo de cada uma dessas ferramentas e técnicas, né? Lá no primeiro slide, quando eu falei do processamento, né, de imagens, da visão computacional e da computação gráfica, nós tínhamos abaixo como substrato dessas 3 áreas o processamento de sinais. E o próprio processamento de sinais em cima de um outro substrato que é a física, que é a matemática e a estatística, a física também. Então, assim, quando a gente começa a descer para esse substrato, a gente vai separando o mercado, tá? Já entendi o recado, professor. Vai chamar a polícia agora. E outra tendência que eu vejo é essa questão da computação fora da nuvem, né? Ela próxima dos dados. Então, seriam... para a gente poder popularizar isso, a gente precisa baratear o hardware. O hardware industrial ele é muito, muito caro. A gente ainda está falando de aplicações simples no hardware aí na casa de R$50 mil, R$100 mil, que para a nossa indústria local, muitas vezes isso inviabiliza, quando eu preciso multiplicar esse hardware, né? 10 câmeras. Bom, agora estou falando de $500 mil e o payback muitas vezes não é razoável para os patamares da indústria. Então, a disseminação desses sistemas rodando, por exemplo, em plataformas que são muito próprias para processamento de imagens, como smartphones, isso pode contribuir bastante em termos de mercado. Consegui! Saí ileso aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Nosso agradecimento aos pesquisadores, Lucas, Cláudio, Guilherme, que compartilharam conosco as suas pesquisas hoje. Nossas palmas são o reconhecimento da vossa contribuição para a universidade e para o avanço da ciência. Lembro que já estão definidas as datas dos próximos Research Talks UX, para abril, maio, junho, julho, o segundo semestre do ano que vem. Então, convido nossos pesquisadores que desejem compartilhar suas pesquisas, que entrem em contato com a Pró-Reitoria.